gente for fazer a jornada dos números, do 1 ao 5, tá? Como a gente falou muito do 5 ano passado, para quem estava aí. Mas se a gente fosse retomar aqui o número 5, ou pelo menos os 5 primeiros números, e a gente considerasse que o número 1 é a semente, certo? É o núcleo essencial. O número 2 é a raiz, é quando a semente começa a crescer, é a raiz. O número 3 é os galhos, é o tronco e os galhos. É quando ela entra de fato ali na vida, né? Ela passa a barreira da terra e a planta começa a crescer. O número 4 é o botão da flor, é a flor ali nascendo, é o botão da flor. E o número 5 é o fruto que pode vir dessa árvore. Então a gente poderia dizer que o estágio das plantas são 5 estágios. Mas vamos ver que interessante aqui, porque se a gente vai falar, e a gente já tem a compreensão de que os números trabalham em duplas, né? Lembra lá, 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6. Isso porque a soma precisa dar 10, que 10 é a experiência real do humano. É no 10 que o humano se realiza como realidade, como transbordamento, como ser criativo mesmo, de fato, e vivente na vida, que transborda a própria luz. Que começou ali no 6, né, nos campos sutis. Mas nesse número 4, essa flor ali, que é o botão da flor, ela ainda está nesse aspecto do interior. Então, se a gente fosse avaliar de uma maneira mais, assim, colocar uma lupa no número 4, o número 4, apesar de ele estar aqui tendo os braços para ter o toque, o tato, vem do coração, o coração se abre com as mãos e a extensão do coração, ele ainda está falando dos processos internos. Ele está dentro dessa estrutura ainda densa do corpo físico. Ele tá dentro do 5 ainda, está para baixo do 5. Ele é o botão da flor. Mas ele é a beleza já da flor ali, em forma de botão. Mas está lidando com os processos internos. Quando essa flor desabrocha, o desabrochar da flor, o abrir da flor, é que é o número 6. Veja se não faz sentido. E quando a flor se abre, ela deixa de ser mundo interno para ser mundo externo. Então ela abre aquilo que estava escondido dentro do interior, que ela estava protegendo, como botão, e ela abre completamente aquela beleza para o mundo externo. Então é como se essa flor aqui ela se abrisse completamente em cima, no topo da cabeça, aqui com a linha do arco. Mas se abre para transbordar. É por isso que do número 6 ao número 10 ali, a gente vai lidar com os campos sutis, com esses campos que tocam os outros. São campos eletromagnéticos, eles estão tocando os outros, eles transcendem a ideia do individual. Se a gente fosse olhar para o número 6, ele está falando muito de uma beleza, de uma realidade que transborda para fora mesmo, para o mundo externo, que é uma realidade que se revela para fora. Porque no mundo interno é o 4, é o botão que está já dentro, internamente, sendo a própria beleza interna. Só que, no entanto, é a mesma realidade. E aí esse é o cruzar do paradoxo do número 5, que coloca essa mesma realidade interna, essa flor essencial, essa beleza, que internamente pode olhar para os próprios processos e se revela para o mundo. Então, a intuição teria uma relação com a nossa revelação da própria beleza diante do mundo, diante da realidade, da vida que acontece como um todo, sem estar preso dentro dos processos internos ou limitado aos processos internos. É quando o humano compreende que vida é transbordamento, é compartilhamento, é viver junto, é estar junto. Então esse transbordamento do número 6 diz respeito à revelação dessa beleza para o mundo, tá? Para fora, para o exterior. Não para o exterior diferente de você, mas para o exterior que é a beleza que acontece na vida. É uma espécie de assumir a responsabilidade da vida, que a gente já comentou aqui em outros momentos. Porque veja, nesse momento você pode ser muito, vamos usar a palavra aqui, corajoso, corajosa, mas entre aspas, tá? No mundo interno. Porque você está só lidando com os seus processos internos. Então ali dentro você tem uma coragem, uma baita coragem, aquilo funciona muito bem dentro de você, né? Então você está muito bem assentado ou assentada dentro do seu mundo interno, no botão da flor. Está muito bem assentado. Agora, o que acontece quando você precisa revelar essa beleza para o mundo, para ser vida acontecendo, para transbordar? É nesse momento onde há essa noção, esse contexto do medo surge. Porque é nesse momento que você pode ter, primeiro, uma perspectiva assim, você pode ter um medo de se revelar, porque como você está lidando com o externo, você vai lidar eventualmente depois com a aceitação do externo. Então, como que você é aceito dentro do ambiente exterior a você.
e como que o ambiente exterior reconhece a sua força. Então pode ser que você não sinta que tem essa força, então você tem medo de se revelar por não dar conta de assumir a sua força. Essa seria uma perspectiva. Tá? Então a flor não vai abrir se ela tiver medo de se mostrar ou achar que ela não tem uma beleza tão profunda capaz de impactar os outros. E os outros, aqui eu reforço, é impactar a vida, né? É o mundo externo, é impactar, é encontrar o seu lugar na vida, é você ter o seu lugar e poder se abrir completamente. Tá? Como essa flor bela que tem coragem para se abrir. Ou você pode ter vergonha da própria beleza. Esse seria um outro aspecto desse número 6, que é ou você se esconde no botão porque você tem medo de não ser tão belo ou tão bela quando está aberta para o mundo, para a receptividade do mundo, ou você tem medo de ser tão bela, e aí a gente poderia entrar no aspecto da arrogância, que você tem medo do julgamento dos outros, de ter que assumir a responsabilidade por essa beleza, dessa grande beleza. Então é quase que você cria uma máscara de vergonha, porque você tem uma beleza tão grande, e aí você não acha que está compatível com a beleza dos outros, e aí você não quer revelar essa beleza tão grande que você sente que é, porque não está compatível com a dos outros, que não é tão bela assim. Pode ocorrer digamos assim, um dilema nessa região, vindo desses dois polos aí. Ou você sente que não tem essa força, e aí não quer revelar, porque você se sente fraca, e aí tem medo de se abrir para o mundo, então é o 4 querendo ser o 6, e por isso que o 6 e o 4 sempre precisam estar juntos. Ou você sente que tem muita força, muita beleza, e como percebe que talvez você esteja num jardim de flores que não são tão belas assim, você não quer chamar tanta atenção. É uma ideia assim, mais ou menos assim, é como se você achasse que quando você se revela para o mundo, você chama atenção demais, e aí você não quer essa atenção demais, então você prefere ficar fechado ali, porque você não quer receber o reconhecimento da sua beleza. Essas duas polaridades são o desequilíbrio dessas duas instâncias, porque essas duas instâncias poderiam se olhar para o mundo interno muito profundamente, tá? Como na mensagem que eu compartilhei lá no grupo do Shiv Charan, onde ele fala que quando você olha para dentro, não significa que você está olhando para baixo, você pode olhar para dentro e olhar para cima. Então, ou seja, você olha através do 4 mais para cima, ou você resolve muito bem esse mundo interno, e você também resolve essa presença no mundo, essa capacidade de reconhecer a realidade, de estar diante da realidade, sendo a própria realeza. E por isso que a gente já falou aqui numa ideia da coroa, de você assumir a sua realeza, para assumir a responsabilidade pela sua vida. E aí surgiria daí um senso de justiça, onde você faria parte desse grande jardim da humanidade que está transbordando a própria beleza. Então essa ideia de que eventualmente você prefere ficar fechada no seu próprio mundo, pode estar dando indício para essas duas vertentes desses dilemas que ocorrem aqui, que é ou não sentir que tem muita força, ou sentir que tem força demais e ficar com medo de aparecer muito. Isso vai ter depois também um reflexo lá no campo do 10, tá? Que vai falar um pouco sobre isso também, mas que começa no 6. Lembra que nós falamos aqui já do Guru Har Gobind, a tradição do guerreiro, a tradição desse ser que se coloca diante da vida como realidade, começa no 6. Já no 6 isso começa. Por isso que o 6 é a primeira instância aí já sutil e que toca o mundo externo. E que toca o mundo externo via campo eletromagnético, depois se apropria do 4 com os braços, com o abraço, com presença, com o seu corpo físico estando presente em todos os lugares. Então é uma ideia interessante de você pensar nessa flor que surge e o medo que você está tendo aí de realmente revelar essa beleza e que sente uma dificuldade de reconhecer a própria beleza, né? Uma opção, de acordo com essa explicação, né, que eu trouxe até aqui, ou, né, sente uma dificuldade de reconhecer que já é a própria beleza, ou sente que já é muita beleza e que tem que travar um pouco essa beleza para não ser tanta luz, para não impactar tanto os outros, né? Para não chamar atenção num jardim de flores. Então é importante olhar para essas experiências, porque o 6 ele tá falando dessa realidade com o mundo externo, com o transbordar dessa condição de realidade, de realeza com o mundo externo.